Olha, vou aproveitar aqui para dar esse play na gravação. Então, quem quiser voltar, pode voltar aqui com as câmeras, ok? Agora é ao vivo. E boa noite, Lara, sextou. Boa noite, boa noite. Só para situar aqui, a Vânia, Cláudia, Helena, Gabriela e Lara fazem parte do K, Priscila ainda não, e Daniela. Ok. Então, estamos em casa. Quer começar como, Vânia? Agora você que manda. Ai, pensei que íamos comentar os vídeos, não? Podemos? Prefere? Para não esquecer? Sim, eu acho que sim. E aí, o que é que vocês acharam? Olha, eu posso assim dar assim um breve comentário. Eu gostei muito do primeiro e depois há uma coisa que, pronto, que isto como está a ser transmitido, né? E não sei se era um vídeo no YouTube. O primeiro também era um vídeo no YouTube. Então, eu tô editando ele no Canva, que é um absurdo, né? É um agressivo. Ok. Imagina, aquilo era um vídeo mesmo ou eram fotografias? Aquilo eram vídeos curtos de telefone. Ah, porque eu achei muito interessante, porque toda essa. Dá para ver que não tem aquela gravação toda limpinha, aquilo que a gente diz assim muito, como tu falaste da dança, da cena performada, do popular e o artístico, acho que foi isso que disseste há um momento, né? Que o popular é uma coisa mais do corpo, mais orgânica, né? Uhum. Eu senti que transmite mesmo isso o vídeo, porque o que nós vemos, né, como chega aqui com uns segundos de atraso, a mim pareceu-me que eram várias fotografias e que parece que ele ia mudando de posição, ia movendo-se. É como se ele dançasse, mas não em vídeo, mas em fotografia. E eu achei isso, eu sei que não era isto, né? Mas achei muito interessante porque trouxe-me uma dinâmica de olhar mesmo para o corpo dele, ver que movimentos é que ele estava a fazer, e perceber onde é que ele estava, e parece que depois o dia foi mudando, o- foi brincar, a luz do dia também foi brincando, e eu achei bem interessante. E a parte que eu mais gostei é quando ele aparece só do peito para cima, né? E depois eu apontei aqui algumas coisas. Tu falas do afeto, do quanto o afeto é, né? É o que move o corpo, é o que embala o corpo, é o que dá poder ao corpo, né? E falas do tempo, e depois também dizes, né, que todas as pessoas podem dançar, né, qualquer corpo pode movimentar. Eu achei isso super, super lindo. E há um momento específico em que tu dizes joelho, joelho, anca, braços, e nós, como nós vemos assim, esta métrica parece que é fotografia, né? Parece que para um segundo. É interessante que quando tu dizes joelho, acompanha, quando dizes anca, acompanha, quando dizes braço, acompanha. E eu acho que ficou super lindíssimo. Então, se calhar pode ser aqui uma coisa que possas ver aí na edição, porque nós vemos outra coisa diferente. Eu, pelo menos, eu vi outra coisa. Eu Sim, não sei. eu também estava a ver assim, como se fossem imagens Fotografia. paradas. Sim. Então, E devia ser fica. o cúmulo, né? Olha, às vezes os acidentes. Sim, mas ficou uma coisa muito bonita porque dá um movimento muito diferente. Se eu estivesse a ver o vídeo, há coisas que se calhar eu não ia apanhar, e ali parece que dá um tempo para tu pensares. O outro livro da Coco, da Gabriela, né? Não, Carol. Da Carol. Eu acho que eu já tinha visto contigo, e desta vez uma cena que eu achei muito interessante foi o acompanhar do dia. Parece que estava de novo, amanheceu, madrugada, passou o dia, nós viajámos pela zona dela, fomos até ao mercado, ou seja, fizemos ali algum ritual em família, depois fomos Fiquei até o passado porque eu pensava que era o Efraim, mas é o Ernesto. Fomos até ao mercado e depois voltámos para casa, e eu achei muito interessante o acompanhar do dia, que eu acho que eu não.
foi uma coisa que eu não visualizei quando vi o vídeo, que penso que foi na tua casa, e dessa vez eu consegui ver isso. E eu acho muito interessante que a Carol começa por dizer, por falar, né, das agressões, mas ela depois traz algo que é tão único, que é quase como se eu me esquecesse de todas as agressões que eu vou vivendo por causa de ser quem sou, de ter o corpo que tenho e de viver onde vivo. Então eu acho interessante como é que ela retira-nos, né, daquele espaço de Eu nunca como tinha se... pensado nisso. Hã? Nunca tinha pensado nisso, porque é até. Eu acredito que seja um poema dela, porque ela faz um monte de coisa, e ela fala que queria escrever uma carta de amor, mas falaram da violência policial, falaram de um monte de coisa, né? E aí ela não conseguiu, vai ficar para amanhã a carta de amor, porque hoje não, não deu, né? E o engraçado, quando você fala isso, que agora que é porque o resto é uma carta de amor, Pois. né? Sim, e eu senti isso, porque até as imagens, como ela tem imagens mais movimentadas, com uma coisa muito mais. Às vezes não estamos bem a ouvir o poema, né? Então ela levou-me nesse movimento de quase como se eu esquecesse do dia de trabalho que eu tive hoje, estafante. Então eu consegui viajar, ir mesmo ao mercado, ver aquela papaya e ver também, ela faz-nos transporte, ela traz o tempo também, que eu acho que é duas coisas que vocês conseguem refletir os dois, porque ela depois, né, apresenta-nos ela própria há uns anos atrás, que ela está com umas rastas muito compridas, e depois mostra pessoas a tocar esta música tradicional. Então, pá, eu acho que ela conseguiu arrastar-nos daquilo que é a violência para uma coisa, para uma carta de amor, para olhar para uma carta de amor, que para mim foi vislumbrar o sítio onde ela mora e ver como é que é de madrugada. Pois quando ela diz que volta para a mata, eu achei isso interessante, porque a gente volta, o final, eu senti-me mesmo na mata. Então, é isso. Para não falar, senão não me calo. Eu só vou fazer duas observações quanto ao trabalho da Carol, porque Carol, a família dela, ela circula muito o Brasil. Então, são três irmãos, cada um nasce no Recife, outro nasce em Surubim, que é essa região onde eles moram hoje. E a Carol, por um acaso, ela nasce em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Só que aí ela vai fazer essa construção identitária dela praticamente no Recife, né? E eu também não lembrava já que ela fazia essa colagem dela tocando em tempos anteriores, né? Que ela já tiveram uma banda que não continuou. Casas Populares da BR-232 é o nome do grupo anterior. E ela já fez parte de outro grupo que era Meus 15 Anos, Que Corpo Lindo, que era um grupo de coco também. E ela é musicista, ela fez um mestrado em música em Cachoeira, na Bahia, e ela também, como trabalho final desse mestrado, ela fez um podcast sobre a influência afro na história da música brasileira. São 3 episódios curtíssimos que vale a pena. Quando arranjar o link, eu partilho. Boa noite, Valéria, que chegou agora. Bem-vinda à roda. Seu Ernesto, que está aí, que eu pensava que era o Efraim. Comentamos o nosso vídeo. Você quer se pronunciar ou não? Ou quer falar logo, vai dormir, porque você está mandando no tempo aqui, que você está mais tarde Ei, que nós. saudações. Saudações. Um momento só aqui. Oh, como é que funciona isto? Obrigado. Finalmente, só saudações mais uma vez. Eu acho que esse é se eu não estiver equivocado, é o terceiro ou segundo encontro que eu tenho com a Educar. Ah, não, não, não tenho a máxima certeza, mas estou aqui e Ernesto, para quem não me conhece, bom, eu sou bailarino, sou artista, prefiro dizer isso, sou artista e atualmente estou aqui
na Itália, mas eu sou moçambicano, vivo em Moçambique, e sou Maconde. Maconde, que é a minha tradição, ou são uma das partes das minhas origens. Não diria até uma das partes, é a maior parte. Então, de um tempo para cá, tenho estado a fazer essas pesquisas, questões no que concerne a tradição e a modernidade, né? Então, quando eu penso que tenho respostas, acaba, sei lá, acredito, parece que vem mais uma incógnita, parece mais uma incógnita nessa minha pesquisa, nessas minhas dúvidas, e acabo mergulhando a si mesmo. E graças a Deus até agora já consigo ter algo suficiente, algo que dá para construir histórias, dá para construir conversa, né? E razão pela qual há 2 anos, acho que foi no tempo da pandemia, eu e Danilo fizemos aí umas maluquices artísticas que foram muito desafiadoras para mim, porque era questão mesmo de distância. E eu estava em Moçambique e não imaginava, não tinha noção de como é que poderíamos criar um intercâmbio à distância. Então, tudo deu certo, fizemos os nossos possíveis, os impossíveis e tudo deu certo. Fizemos o primeiro vídeo dança, muito curto, sempre são curtos os vídeos. Que era eu um dia que possamos fazer uns 10, 20 minutos, não sei. Mas, enfim, para dizer que o primeiro vídeo que nós fizemos foi uma improvisação da loucura. Por quê? Porque eram trechos, não sei como é que Danilo conseguiu unificar aquilo. Ele fez uma magia naquilo e deu certo, mas o que eu quero dizer é o seguinte: para mim foi muito difícil criar conteúdo com dança. Narrar uma história, por exemplo, com dança. Normalmente nós, digo assim, eu quando a minha base de dança como africano está na dança tradicional. Então, emigrar para a dança contemporânea que atualmente faço e incorporar a dança tradicional no contemporâneo era uma coisa que nem eu mesmo tinha certeza que estava certo, ou tinha, não havia máxima certeza em mim sobre isso. Então, foi aquilo de melhor arriscar e vamos ver no que vai dar. E arriscamos, e aí saiu o vídeo, mas demorou muito tempo, por acaso. Eu acabei me esquecendo, assim, entre aspas, do vídeo ou do trabalho. E o Danilo fez questão de rebobinar a fita. Então, mas enfim, tudo saiu e muito receio primeiro. Por quê? Porque passam se calhar acho que 3 não, acho 4 anos. Diga-me aí, Danilo, se eu estiver Foi, a foi me mais ou menos equivocar. isso. 4 anos por aí. 2020, julho, acho. Sim, sim. Desculpa eu me alongar muito, mas digo isso porque quero que o pessoal esteja dentro do que eu preciso transmitir depois deste conto, desses fatos que eu aqui estou a narrar. Sim, então, depois desses 4 anos, eu então fiquei
se calhar há 2 meses atrás, quando Danilo conversamos aí, ele disse que, olha, não, temos que apresentar esse vídeo, o que acha? Eu, tudo bem, mas depois fiquei na dúvida, mas como? Aquele vídeo já está esquecido, ninguém, a qualidade em si, muita E ele já coisa que eu estava no penso. contemporâneo, já estava no contemporâneo, e eu montando um negócio todo tradicional. Tipo, não, não faz Na- isso não. pois é. Mas por quê? Porque para mim foi, não se tratava mais de. Eu já não olhava como um material que pode se usar para estudo, para reflexão, para, para saber, para informar-se, criar conversa, né? E criar conteúdos. Havia me deslocado, assim, que se calhar é por causa dessa transição que eu venho fazendo. Então, deu no que deu, mas eu cheguei a uma conclusão que eu comecei a refletir na questão do tempo. Tempo por quê? Porque desses 4 anos ou 5 que passaram, eu percebi que não importa o quão o tempo possa ser longo, curto, mas o importante é que nós temos as coisas na memória. Então, a minha memória era de tudo aquilo que eu fiz naquele processo com Danilo, eu ainda tenho na minha mente e está guardado no meu coração. Então, é, é uma coisa que eu não tenho como esquecer. Ainda sobre o tempo, para dizer que, digo o seguinte, esse todo o tempo que eu estou aqui, eu descobri algo que não sei se mudaria ou muda a minha vida ou vai mudar um dia, que é o nosso tempo, ou o meu tempo ou o nosso tempo está sempre a contar, mas a nossa vida é a mais importante dentro desse tempo. Então, de uma ou de outra forma, eu preciso estar na minha vida e no meu tempo e transmitir ou dizer, pensar dentro do meu tempo. E não posso obrigar ou esforçar o tempo. Então, é muita maluquice minha, não sei se me percebem, mas, Eu queria fazer mas duas perguntas só. Quantos anos? sim, Você está sim, com quantos anos? 28. Olha aí. Então, estava com 24. Outra coisa, a dança, você dança várias danças ou é uma Sim, sim. só? Muitas, muitas. Aqui levou você para a Itália, qual é o nome? Ah, são as duas, na verdade. Bem, honestamente falando, seria contemporâneo, mas aqui eu faço tradicional, então faço ambas coisas. E como é o nome da tradicional? Limbondo. Limbondo é uma dança tradicional de Cabo Delgado, então tenho cá dado workshops, masterclass, mentorias, tudo, sim, tudo tem a ver com danças tradicionais de Moçambique, então solicitam-me, eu faço aí algumas agendas, ou a produção em si também faz, e a gente vê aí como é que podemos trabalhar. E quanto ao lado da dança contemporânea, apenas neste exato momento estou a participar de uma residência artística, um curso que dura 6 meses, então estou num curso de teatro, dança e música. Então, eu também sou músico e especialmente na área da música ou dança tradicional, que é o meu foco. Então, também estou
como eu disse, acabo me né? considerando artista, não sou um bailarino, porque consigo fazer, sinto-me multifacetado, não sei se direi essa palavra, mas Um artista multidisciplinar, né? sim, sim, sim. Então, é isso. Eu acho que em breve estarei em Lisboa, não sei, mas espero que seja. Se faz favore, se faz favore. Yeah, eu preciso mesmo chegar aí, que gostaria de ter essa conversa, esse encontro. Por quê? Porque que eu digo, não apenas, não olho apenas como um encontro, porque seres humanos, etc., porque é trabalho, mas eu sinto que o maior desafio que eu tive, o que eu tenho, é por estar aqui, por ter iniciado cá, na Europa, sim, mas na Itália, num país onde o idioma é diferente do meu. Então, a questão da comunicação, isso também acho que é muito interessante e gostaria de ter essa experiência num país onde o idioma é o mesmo com o meu. Gostaria de sentir como é que seria, qual seria o fluxo de trabalho, conversa, intercâmbio, quem sabe, né? Pois venha. Eu só queria falar outra coisa, mas não tem a Sim, ver sim. com o Ernesto. A Carol, para a Vânia, eu acho, e para quem está aqui também, a gente até tentou fazer com que rolasse um intercâmbio, por exemplo, entre a Carol, isso por meio do Brasil, né, por editais do Brasil, de juntá-la às batucadeiras de Olaias, porque, né, só a mulherada tocando, compondo também faria muito sentido, mas não passou. Nem no Fucultura, que é o estadual, nem no nacional, mas ela vai continuar tentando. O que eu queria perguntar, porque a gente assistiu, Ernesto, o nosso e Sim, sim. o álbum da Carol. E a Vânia aqui preparou umas bombinhas para a gente, acredito. Não sei se ela quer soltá-las agora. A Priscila foi que saiu, né? Talvez ela volte. Desculpa, posso perguntar onde que anda acho que não é muito assim, mas a, é a Lara. Eu recordo que conheci a Lara e acho que é Vicente, a Helena. Tá aqui, tá aqui. Ela tá aqui Eu estou escondida. aqui, sim. Toma, Oh, Melissa. uau! Olá. Oh, maravilha. A Lara também está aqui, não? Lara, sim, é Lara. Se você vier para Lisboa, se for para Holanda, se for para o Reino Unido, ok? É só avisar. Com certeza. Estou fazendo cortesia com o chapéu dos outros agora. Desculpa. Eh, Yeah, yeah. Vânia, Não, eu acho que, não sei se as outras pessoas querem dizer alguma coisa do vídeo. Olha, parabéns, Ernesto, eu gostei muito do vídeo e acho que é interessante tu falares disso do tempo e às vezes acho que é uma coisa que nós criadores temos que vamos esquecendo as coisas que vamos fazendo às vezes para trás. Eu falo por mim, mas eu acho que esse vídeo tem um potencial enorme e traz não só tradição, mas também nos faz pensar em muita coisa, no tempo, no corpo, no afeto, porque o Danilo junta isso, né? E tu narras isso no teu corpo de uma forma muito específica, que eu achei muito interessante, que às vezes prendemos-nos no poema, mas também nos prendemos muito naquilo que tu trazes com o corpo, com os objetos que tu levaste, né? E então eu gostei muito, especialmente da parte em que aparece o teu peito, aparece do peito para cima e parece que expressa ali tanta coisa que eu acho que é a parte que combina muito com o poema do Danilo. Mas eu acho que, Danilo, não sei, queres dar mais aí, perguntar ao pessoal se quer falar mais alguma coisa?
e depois eu posso. Eu passaria para você a bola e a gente Ah, conversaria no final para não ficar tarde para todos nós. O que é que você diz? está bem, sim, não sei se as pessoas têm vontade de falar, senão eu Alguém posso. quer falar alguma coisa? Não. Ok. É uma querida, Helena. Então a gente se cala. Então, eu vou ler alguns poemas que falam de amor. Hum, Achei que era algo pertinente, porque às vezes acho que falta amor e é isso, é uma troca, né? Eu também quero ser, eu quero amar e ser amada e tenho sido muito amada, então quero partilhar um pouco também desse amor. E depois vou fazer aqui um pequeno momento com vocês, para vocês também escolherem um pouco da poesia. Então eu vou ler, é um poema que eu gosto muito de ler, que é da nossa querida Sara Tavares. Ela faz-me reviver muito a minha infância e com o tempo eu passei de uma pessoa que era que era fã, né, da Sara Tavares, mas passei a admirar muito aquilo que ela escreve nas músicas dela. Então eu vou-vos ler um que, pronto, fala de caminhar e eu acho que também o caminhar para onde nós quisermos, que pode ser para o nosso corpo, pode ser para o corpo de alguém, para o amor. E eu vejo muito como uma viagem de regresso a casa. Então chama-se Caminho. É uma música, né? Mas tudo pode ser poesia. Caminho. Caminhante é caminho. Caminho de caminhante. Caminhante é caminho, caminho de caminhante. Converso sabe na verso inverso. Verso ser é verso nascer. Pena chão, homem na caminho. Distância é miragem, distância é poesia. Bloqueio inflama câncer, inclina a ladeira, cima água, da deságua, cima mar, da agita. Se esfundura na maré, cima ponta o dedo, da despenteia cabelo na cucuruto quente, cafuné. Mundo é movimento, vida vive remexida, papura tempéria e aguça paladar na bico de sereia, na ponta língua de alma, amor, sabor, dor, cor, beleza em flor. A nossa querida, amada e inesquecível Sara Tavares. Eu vou ler um que é da Luz Gomes, é também uma poetisa maravilhosa que passou por Portugal. Hoje já não contamos com ela aqui em Portugal, mas ela está no Brasil. Mas ela deixou-nos esta relíquia deste livro. E eu vou ler um trecho de um poema que é O Querer de Amor. Amor pleno, amor desmedido. Amor sem medo do provir. Amor da entrega incondicional. Amor de cinema no ecrã do meu coração. Amor de poesia enquadrada na minha existência. Amor na infinitude, a infinitude concreta do amar. Amor em demasia, nessa insustentável leveza de viver. Amor de desejos cálidos, amor de gozos no prazer recíproco. O querer de amor da nossa querida Luz Gomes. Vou ler agora um. Se eu estiver a ir muito rápido, digam. Querem dizer alguma coisa? Não? Está tudo bem? Vou-vos ler um livro que é lindíssimo, que é da Vicky. Ela é franco-belga e ela consegue trazer tanta coisa neste livro. Para mim é um dos melhores livros de poesia que eu já li.
e é dos poucos poetas que eu já li que eu não conheço, porque eu leio muitos livros dos poetas que eu conheço, como o Danilo, Maíra, Luís Gomes, entre outros poetas, Tomásio. Então, pronto, vou ler aqui. Chama-se Wine e fala de amor, fala do amor em diferentes formas, que começa em Deus, mas eu não vejo isto de uma forma religiosa, eu vejo mais como um poder. Um poder. Então, Wine, de Vicky, no livro Negros Ameaçadores. Deus pode transformar a água em vinho. Deus pode transformar um péssimo negro num semideus crédulo, se assim o desejar. Deus pode abençoar a prostituta pela sua virgindade, a mais pura, restaurando-lhe a delicadeza do seu véu, do seu ímã espiritual. Deus pode extrair-me do medo, da ansiedade, se assim o desejar. Deus pode fazer qualquer coisa naquele que nele é fortalecido. Wine, da nossa querida Vicky. Eu vou ler um poema meu, né? Que eu acho que também pode. Também devo, né? E deixem-me-vos dizer que levei algum tempo a poder dizer, olha, este poema é meu, poesia de Vânia Andrade. Não sei se isso aconteceu contigo, Danilo, ou com as pessoas que escrevem, né? Às vezes a gente leva algum tempo a assumir que realmente nós também escrevemos, e que é verdade, nós escrevemos. Este Talvez não poema, chegue. Talvez né? não chegue esse tempo também. Pois, também é verdade. Este poema chama-se Rabelada, é um dos meus grandes poemas escritos em crioulo, aí já contam muitos, o que é bom, eu sinto-me bem a escrever em crioulo, e fala de amor, né? Fala de um amor que sou eu, que é quem me trouxe para a vida, a minha mãe, o meu pai, e de quem efetivamente criou-me, né? Então fala de afetos. Rebelada. Dentro de mim está cria um raiz que está sob ti cutelo. Dentro de mim que tem falta de chuva costrubada. Mi é feito de minha Josefa, quila se tabaco. Minha pedaço de Lúcia Pina, que corre de corrente dentro do beco, com semente na barriga. Minha pedaço de alguém que nunca pôde nega. Mas, para mais não crer, para mais nunca crer, em apoio. Ele é um corpo, ele é nome, mas é caras que estão no caminho de vida. Para mais alguém bem, tem alguém que te fica para o meu. Pode o meu, Simão Carta de Nordeste, que li em tio Antônio, e Racha Chum, Simão Chum, que Simão pedaço tinha raiz. Minha rebelada, sim, para morrer, mim cria com muito rebelado o seu nome. Pode mexer comigo, mas coragem que está faltando, que está negando, para bem não crer. Para mim, minha rebelada, que pouco. Poesia de Vânia Andrade, Rebelada. Olha, eu posso fazer uma pergunta? O que quer Sim, sim, dizer claro. rabelada? O que quer dizer? Então, Só o Rebelada nome do. é o nome do poema. Pode ter dois sentidos, né? Rebelada é uma pessoa que é braba, que porta-se mal, assim, pode até uma pessoa que briga, né? Que luta.
E eu dei este sentido de uma pessoa que pode tudo, que tem força e que vem, né? Essa força vem da minha mãe, da minha avó, do meu pai, que apesar de não me ter criado, não é? Traz algo, porque ele faz parte de quem eu sou. Então é um pouco, sim, eu sou minha rebelada, comeste comigo. Ou seja, olha, eu sou braba, não te metas comigo, senão eu vou brigar contigo. Então, é um bocado isso, né? Dessas coisas que às vezes eu sou, né? Sou uma mulher negra, que às vezes se impõe isso, mas também sou uma mulher negra que é afetuosa, quer dar amor, quer receber amor, e acho que nós podemos ser brabas, né? E trazer esse afeto ao mesmo tempo. Sim, Eu sim, vou ler. sim. Sim, ficou? Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Eu gosto do facto de estar escrito em crioulo, porque eu entendo o crioulo da Guiné e de Cabo Verde, mas acho que eu nunca conseguiria ler, porque fico muito. Mas gosto que consegues ler e consegues transmitir o sentimento, portanto, muito giro. O primeiro da Sara não estava à espera que fosse em crioulo e apanhou-me de surpresa e adorei. Nem sabia que ela tinha essa música em crioulo. Ela tem algumas. Sim, sabes que isto de falar em crioulo, eu agora falo mais crioulo, e eu nasci e cresci a ouvir o crioulo e a falar crioulo, mas há uma fase da minha vida que o crioulo começa a ser empurrado e não podes falar, não podes falar, até que eu venho reconquistar o crioulo e ainda tentam dizer que eu não posso falar crioulo porque está mal e porque não está bem dito e pronunciado, mas eu, como sou rebelada, né? Eu disse: não, eu quero falar crioulo e eu vou continuar. E hoje eu falo crioulo e digo: "Ah, tu nasceste em Cabo Verde, brincadeira." Não, eu nasci cá. Ah, o teu crioulo está. Então eu sinto-me cada vez mais orgulhosa e principalmente a primeira vez que eu escrevi em crioulo foi impressionante, né? Porque né, eu não falo crioulo tanto quanto eu queria. Eu falo todos os dias com o meu companheiro, graças a Deus. Mas, por exemplo, no meu trabalho eu não falo crioulo, não é? Eu preciso de ir a sítios específicos para falar crioulo, ou estar com a minha mãe para falar o crioulo. Então, quando eu falo muito crioulo, o português fica assim, às vezes meio confuso, às vezes, né? E acontece o mesmo com o crioulo. Mas escrever em crioulo foi o que me deu assim mais poder de dizer eu posso. Eu posso, e claro que agora tenho melhorado, corrigir os erros, e limar também, e tem muito a ver porque também comecei a ler em crioulo. Então, Isso é muito é, difícil. Eu sim, acho muito difícil. sim, Uau! no início o cérebro não pensa, que não é uma língua que a gente ouça recorrentemente, mas pronto. Vânia, Sim, uhum. mas isso não está publicado. Está publicado? Não. Quando Esse, estará? Já epá, não. publiquei. Eu tenho que publicar um livro, né, de poesia. Não, isso seria um escândalo, escândalo no melhor sentido do termo, né? Se você Uhum, brincasse com essas línguas todas, né? uhum. Em breve, quem sabe. Aqui um poema escolhido por mim. Eu gosto de procurar a poesia em todos os lugares e que pode não ser sempre só no que está escrito, num livro de poesia, pode ser também num livro que não tem poesia, mas existe a poesia em todos os lados, né? E o Danilo provou isso em conjunto com o Ernesto ao conjugarem a longos quilómetros de distância, conseguiram fazer isso juntando som, né? Poesia e corpo. Então, eu acredito que a poesia existe em todos os sítios, então eu estou a trazer um livro que é O Segredo da Mente Milionária, do Harv Eker, e eu gosto deste livro porque é um livro poderoso que nos ensina coisas não só como nós sermos mais ricos, financeiramente, mas também mentalmente, emocionalmente, entre outras coisas. Então,
é sobre a riqueza que pode ser pensada de diferentes formas. E eu faço isto não só neste livro, há outros livros pronto, que eu encontrei poesia e já declamei. E este eu acho que fala sobre amor, continua a falar sobre amor e sobre a riqueza que nós podemos trazer para as nossas vidas, mas que é preciso primeiro que a gente acredite. Então, ele chama-se Princípio da Riqueza. Eu é que estou a dar este nome. Então, Princípio da Riqueza. Não faz qualquer diferença o que alguém diz agora ou aquilo que disse no passado, porque para que essa ideia dê resultado, cada um tem que acreditar nela e de aceitar por inteiro. Coisa que não pode ser feita por outra pessoa. Não seja por outra pessoa que não seja cada um de nós próprios. No entanto, apenas para o fazer sentir-se melhor, para o fazer-te sentir melhor, vamos jogar um jogo. A partir deste momento, eu declaro-te o merecedor, a merecedora do resto da tua vida. O princípio da riqueza. Portanto, segue este conselho. Para de engolir essa parvoíce de que tu não mereces. Para de engolir essa parvoíce do não merecimento. Para e começa a tomar as medidas cabíveis para enriquecer. Começa a tomar as medidas cabíveis para enriquecer. Começa a tomar as medidas cabíveis em ti para enriqueceres. Poesia de Vânia Andrade, O Princípio da Riqueza. E eu digo Vânia Andrade porque, né? Querem dizer alguma coisa? Sim, 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 sim. Olha, falaria, darei início ao princípio da riqueza. Esplêndido. Yeah, yeah, gostei. Gostei. Yeah, vale a pena viver. Muito, muito. Eu acredito nisso. Vale a pena viver. É muita coisa boa que nós temos dentro de nós, dentro do nosso convívio familiar, seja amizade, mundo afora. Então, é uma riqueza isso. Para mim, eu considero isso como uma riqueza. E é um dos princípios que nós temos como riqueza, viver, eu acho. Então, olha, a outra coisa que eu gostaria aqui de mencionar é do crioulo. Vou ser bem honesto, não percebi quase nada, mas eu tinham aí algumas palavras, expressões que davam para conectar com o português, mas depois sumia, mas faz parte. Mas para dizer o seguinte, que enquanto declamava, eu me sentia em casa, sabe? Porque eu sentia essa conexão da africanidade, irmandade, não importa ser crioulo ou que, mas a essência de ser pessoa está lá. Então, levou-me para Moçambique, na minha tradição, nas minhas origens, eu a falar o meu crioulo, entre aspas, com os meus pais, a minha família. Então, foi mesmo que viajar sentado, sem pagar ticket. Bom, e por fim, eu tenho uma questão, é aberta, e gostaria de fazer mesmo para todos que estão cá, especialmente para quem faz
poesia, se tiver alguém que também tá, ou faz alguma. Está no mundo da arte, assim posso dizer, ou por mais que não seja arte, mas questão de trabalho mesmo, eu gostaria de perceber ou entender como é feito ou qual é o seu processo de criação. Como é o seu processo de criação. Não sei se é simples ou é difícil essa questão, mas para mim isso importa bastante, como fazedor, como curioso, como ouvinte, telespectador, não sei. Então, eu gostaria muito de saber, especialmente para o Danilo. Yeah. Mas é uma questão aberta mesmo. Mas eu gostaria de entender mesmo como é que é feito o vosso processo de criação. Eu depois posso partilhar do meu lado, se der. Mas é isso. Eu posso partilhar qualquer coisa, Danilo, não te rias. Ahm, E eu faço várias coisas ao mesmo tempo, mas durante a semana dou aulas na faculdade e ao fim de semana faço parte de um grupo de jovens que já faço parte, já coordeno o grupo há muitos anos e é com jovens que estão envolvidos em gangues ou essas coisas todas que a sociedade diz que os jovens fazem. E há uma jovem específica, eu faço muito trabalho com as meninas, que eu tenho sempre muito interesse em trabalhar com jovem mulheres, young adults. E eu lembro-me que ela fez uma campanha contra a violência sexual aqui no município e ela ia fazer um workshop com outros jovens e como eu sou qualificada youth worker, ela queria muito trabalhar comigo. Ela dizia, vamos fazer aquilo e é poesia spoken words, que é como se chama aqui, que é quando se recita a poesia, mas dá-se um... E eu dizia, mas eu não tenho talento nenhum em termos de escrever, eu não consigo. E ela dizia, não, eu ajudo-te. E eu pensava, não, não vai resultar, Rafida. Entretanto, depois de várias sessões, e por isso é que os jovens são fantásticos, ela tinha um plano que era, nós todos sentados numa roda, tu escreves uma frase e dobras, e a pessoa a seguir, dás o tema, e dobras, e a pessoa a seguir escreve outra frase e dobra. Nenhum dos participantes sabe o que foi escrito, sabemos o tópico, mas não sabemos o que a outra pessoa escreveu. E ela, no fim, depois deste gatafunho, ela, como artista que é a spoken word artist, ela produziu qualquer coisa. Por isso é que eu estou a dizer, Danilo, não te rias, e eu agora vou ler aquilo que nós trabalhamos e aquilo que foi o resultado. E já que estamos numa trazer línguas estrangeiras, eu também vou trazer aqui mais uma língua, neste caso colonial, mas é o que é neste preciso momento. Portanto, silêncio que se vai cantar o fado. So, black is beautiful, black is excellent, black is perfect, black is intelligence. Black is so fantastic that you will be more. When you meet black, you want to know more. Different shades of black. I love us with all my heart. Melanin is the universe. Without us, we can't last. I love my black skin, how it shines in the sun. Society makes it hard for black people, forcing us to run. In the UK, it will start to pour, and in our homeland, animals will roar. Our roots will forever rise. Being black is always a prize. Isso saiu do papel dobrado? Saiu do papel dobrado. Os jovens são incríveis. E algumas destas partes também são minhas. Portanto, eu dizia que eu não tinha essa veia artística e ela, com os seus 19 anos, tirou isso de mim. E eu sempre tive uma paixão por spoken words, mas eu acho muito intimidante. E ela diz-me: tu dás aulas numa plateia de estudantes. Eu disse: mas é diferente, é diferente. E afinal, ainda há alguma esperança para mim, Danilo, como vês. Mas há mesmo. Portanto, esse foi o meu projeto, o meu processo artístico, Ernesto. Foi assim que eu estou a aprender com esta jovem e tem sido um processo incrível aprender com ela. Eu adoro aprender com os jovens. Ah, E uau, maravilhoso. ela
ela é fantástica. Isso é um processo de escrita que se chama cadáver esquisito. Ah, é? Sim. Eu É um achei, exercício muito giro. eu achei incrível. Sim. Dobra-se o papel e eu não via nada do que os outros escreviam. E a seguir, e no final, ela compõe aquilo e sai uma coisa maravilhosa destas. Sim, e é super interessante usar isso como temática, porque muitas vezes usa-se o cadáver esquisito com coisas mesmo nada a ver. Mas Oh, é uau. interessante usar enquanto temática. Desculpa, disse Está cadáver incrível. esquisito ou esquecido? Esquisito, esquisito. Esquisito. Ah, ok. Estava Sim. esquisito. Ele vai estar esquartejado, Em é isso? inglês, weird body. Tenho que lhe perguntar, weird body? Nossa. Eu não. Vânia, que queres? A Não, gente responde essa questão. sim, eu acho que é uma questão importante e interessante. Olha, então, Ernesto, eu não tenho o peito, né, de dizer eu sou artista. Eu não cheguei nesse estágio. Eu acho que eu não vou chegar. Entretanto, eu me encontrei muito na arte e educação. E eu percebo que as artes não consideram a arte e educação uma arte. E quando eu falo isso, é porque eu temo o que eu temo que o métier das artes destrua a minha forma de fazer arte. Então, as lógicas, os convites, essas dinâmicas todas, elas não fazem parte do meu processo de construir qualquer tipo de coisa. Arte e educação, para mim, eu vou juntar aqui duas palavras. É vida e, que a gente falou aqui, né, desse viver, e é rua, sabe? Então, por exemplo, a minha experiência com poesia, ela vai se... Eu sempre rascunhei, mas eu nunca tive pretensões de fazer poemas, sabe? Eu nunca tive a pretensão de escrever um livro de poesia. E isso aconteceu, o livro de poesia aconteceu porque surgiu um edital pedir para livro e eu, estimulado por amigos artistas, eu fui recolher tudo que eu tinha escrito para tentar dar o valor de um livro de poesia. Mas eu nunca tive essas pretensões. E pensando nos conteúdos, né? Tipo, a gente está falando de poesia aqui, mas eu penso, por exemplo, eu vou dar um exemplo de ontem. Ontem eu fui para um lançamento de uma revista que saiu um ensaio de um trabalho de uma turma de educação antirracista. E era a galera do setor da cultura. E aí a pergunta foi: como foi trabalhar a educação antirracista no setor da cultura? E eu respondi, tipo, que eu entendo o que as pessoas estão falando quando elas falam setor da cultura, mas eu entendo educação como cultura. Então não é, tipo, só os cinemas, só os museus, só os teatros, só... Eu tenho uma imensa dificuldade, sabe, disso tudo. E eu tenho medo, eu acho que o maior medo é que o ego inflame, sabe, alguma coisa desse tipo. Então eu gosto muito da minha mortalidade, eu gosto muito de registrar, tipo, ou cenas. Eu gosto muito de fotografar, né? Por exemplo, até o nome do meu livro, Notas de um Alto Exílio. Eu não chamo de poema, eu chamo de notas, sabe? E os poemas são muito fotográficos. Ou é alguma coisa que aconteceu, ou é alguma coisa que eu senti, né? Mas admiro bastante. Tem outras coisas, né? Por exemplo, educar as obras, né? A gente tem as obras que, querendo ou não, eu não faço sozinho, a pedra eu comecei sozinho. E são feituras, assim, que eu considero como arte, mas que eu não, talvez não trate como arte, sabe? Para exatamente não perder esse elemento comum. Mas eu admiro, queria muito. Por exemplo, sabe o que foi que me estimulou? Eu fui para um sarau de poesia no final do Afro-Europeans. Acho que a Vânia estava nesse negócio. A Raquel Lima
eu cheguei atrasado, aí tava rolando um sarau, não sei o quê, aí eu tava lá atrás bebendo, a Raquel Lima chegou para mim e falou assim, vai lá ler uma poesia tua. E eu fui me dar conta, por exemplo, que minha relação com a escrita, com o poema, é escrita, não é oral. Eu não sabia nenhum poema meu decorado. Aí é ela que vai me estimular, tipo, a me reler, que é uma brisa de outro planeta se reler. Reler os poemas que você escreveu é uma brisa louca. Tipo, uma pessoa desconhecida ler um poema seu e dizer o que ela achou é outra brisa muito doida, sabe? E aí, eu acho que eu tô bem como arte educador, tô completinho. Mas a Vânia, que é artista performance, não sei o quê, acho que ela pode dar outro panorama. Olha, eu identifico-me com aquilo que tu dizes, Danilo, porque eu agora tive uma experiência que fiz uma peça performance em que eu tive que decorar muitas falas e foi sufocante para mim. Foi difícil e, e a forma como eu tive que, ou seja, fazer aquilo que tu perguntas, né? O que é que eu faço para criar? Foi completamente diferente, que exigiu de mim, eu nem diria uma disciplina, mas exigiu de mim um tempo, uma dedicação extrema, impediu-me de seguir a minha rotina, fazer o meu dia a dia. Então é uma forma que eu não quero criar, que é primeiro tens que honrar aquele compromisso, né? E depois, quando olhas para esse compromisso, é tipo 3 folhas para tu decorar as falas, a minha fala, decorar a fala dela, movimentos do corpo, luzes, e clica no botão e ainda tens que lidar com as emoções e personalidade da outra pessoa, que vem de uma cena que não é autodidata, ela é uma pessoa que se formou, né, como atriz, então ela vai exigir mais. Então, eu acredito que, como é que eu construo? Eu gosto de dizer construir e criar, porque eu não caibo muito bem dentro daquilo. Eu percebi que não sou. Há momentos que eu digo artista, né? Mas eu gosto de dizer criadora, porque no fundo eu, mais do que artificar, eu crio. E também me vi muito como o Danilo, e este ano acho que foi a primeira vez que eu li assim mais poemas meus e que disse, olha, são os meus poemas, e que fiz performances com base nos meus poemas, porque há esse processo que é construir, que é também assumir que tu constróis. E tu, quando estás a construir, às vezes não estás a construir para ninguém. Tipo, o Danilo escreveu estas coisas porque sim, eram notas. Eu também tenho poemas meus escritos, sei lá, aos 19 anos. E não sabia que estava a fazer sequer poesia. Estás a perceber? Então eu acho que é isso. Quando tu não vais para uma formatura, quando tu não vais para a escola aprender, criar é a tua vida. Pelo menos, eu acho que todos nós temos a capacidade de criar, né? E eu agora tenho tido mais trabalhos, tenho feito mais coisas e aceitei esta performance palestra para perceber aonde é que eu me encaixo, porque começo a ter muitos convites e a perceber, olha, o que é que eu posso fazer diferente? E eu já percebi, teatro, peças de teatro não é para mim. Pelo menos agora não é nem vai ser. E admiro quem faz, quem decora. Eu também não sei nenhum poema meu de cor, para esquecer. E nem quero saber, nem quero. Não, isso para mim é assustador. Eu sinto um prazer enorme de pegar num livro, olhar para o livro, lá, olhar para as pessoas, perder a linha, ficar meio bêbada nas letras e o prazer da interpretação. E acho que é isso, eu vou-me encontrando dentro das minhas vivências e vou construindo. Eu vou correr e lembro-me, isto pode ser assim. Eu estou a seguir os passos e de repente, não, isto vai ser assim. Antes de entrar, eu decido e mudo qualquer coisa. Então, para mim, o prazer de criar é isso, é não ser, só posso fazer isto. Porque numa peça, tu só podes fazer aquilo que tu decoraste. Basicamente, há uma coisa ou outra que pode ser nova, mas depois ela vai passar a fazer parte da peça. Então, tu vais repetir 1000 vezes a mesma peça. Isso é sufocante, quer dizer que eu não construí
nada além deste quadrado. Então, para mim, criar é isso, estou a falar com alguém, ou alguém fez algum gesto ou fez alguma coisa e eu vou incluir, partilhei coisas e vou tirar, vou acrescentar. E eu estou a aprender a criar também. Estou a aprender a criar e quando me dizem, tens que escrever um livro, Vânia, é assustador para mim escrever um livro. E eu dizia antes, olha como é que eu dizia, eu lia um poema meu e eu dizia autor desconhecido. Foi assim que eu comecei a ler os meus poemas, porque eu não tinha coragem de dizer que tinha sido eu a escrever aquele poema. Isto foi um processo longo, até o momento que eu começo a criar com o corpo, a apresentar-me com o corpo, e eu sou uma pessoa que fala, adoro falar e trocar ideias, e eu não conseguia dizer que eu tinha escrito um poema. E agora já é uma coisa mais calma, tanto que já consigo ler 2 poemas. Então acho que criar tem muito que se lhe diga. Vou dizer frustrações, vou adiantar frustrações, né? Por exemplo, tem uma coisa que mexeu muito comigo que foi quando surgiu o negócio do livro. Vai surgir um livro, vai publicar um livro, ai, que massa. Quando você está com livro, todo mundo desaparece. É muito difícil vender livro. É de doer, digo logo. E a outra coisa que eu ia falar é. Eu acho que não precisa dizer nada. Mas essa questão do livro. Ah, que depois do livro publicado, eu comecei a escrever menos. Não consegui entender o que aconteceu, mas acho que são vários motivos, né? Mas eu fiquei pensando muito nessa questão da materialização, sabe? Como se materializar tirasse ali aquilo, né? Tipo, as notas soltas para mim fazem mais sentido do que o livro. Era isso. As E novas quê? Desculpa, não percebi. O que é que faz mais sentido do que o livro? os poemas soltos, porque tem isso também, né? Nas notas de altas, eles todos têm data, porque eu publicava no maldito Facebook, nas notas do Facebook. Não sei se vocês lembram disso. E aí eu publicava sempre com a foto. Então, os poemas sozinhos, eles me levam de novo para o mesmo lugar. Mas o livro, a unidade, sabe? A costura, aí eu acho que já vai perdendo alguma coisa. Para mim, né? Para mim. Vânia tem ali, já. Olha, eu acho que eu já respondi. Eu queria falar só outra coisa. Do medo do métier é uma coisa muito louca, porque quando eu dançava, Ernesto, eu dançava na companhia profissional e tudo mais, de dança popular. Mas aí eu fui vendo quem dança mais, quem bota a perna mais em cima. Aí fica uma competição nas artes, sabe, da dança. Quem. Eu disse, ai, meu, eu vou sair daqui, porque eu não encosto nem no chão. O que é que eu tô fazendo aqui? Eu não tenho futuro aqui, não. Aí saí da dança. Teatro sempre tive pavor. Pavor porque o negócio é louco do teatro. Eu fiz um curso de teatro aqui, em Portugal, no Comuna, que foi meio traumático, que tinha um psicodrama também, que eu morro de medo de psicodrama. Aí fugi do teatro. Música, não sei de nada, não sei nem para onde é que vai as notas, nada, 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 nada. Então me restou a escrita. Eu acho que também pela experiência que eu tenho na academia, na docência, não sei o quê, eu fiquei com a escrita, com medo disso. Uau, que interessante. Yeah. O processo da Lara me impactou muito. Gostei demais, gostei. Amei, amei, amei. Olha, eu vou também partilhar, quero aqui também partilhar o meu processo de escrita, processo de criação, etc. Bom, eu vou começar.
infelizmente ou felizmente vou ter que voltar para Moçambique, porque é onde tudo começou, e faz sentido para mim. O que aconteceu? Eu quando, aos meus, se calhar, entre 15 a 17 anos, eu recordo que fiz parte de um, fiz parte da associação na qual faço parte hoje, iniciei nesse caso. Então, eu não levei muito tempo lá e deram-me um prazo, a direção de lá, da associação, achou que eu deveria tomar nota ou criar algo para que a associação pudesse ter um trabalho por, não sei por que audácia eles fizeram aquilo comigo, mas foi interessante. No início não achei nada bom, porque eu acabava de entrar naquele grupo e eu me sentia novinho, bem tímido, mas eles fizeram a questão de me passar o recado que foi: olha, Ernesto, temos aqui um programa, eu diria, um trabalho, e tu vais conosco, mas não vais, não, não vais atuar, não vais dançar mais, porque não tens toda a coreografia, mas nós pedimos ou queremos que tu faças um mapeamento, como é que faças um esboço de como é que será o espetáculo, mas como? Foi uma coisa muito maluca para mim. Então, eu tive que ficar, eu recordo, fiquei 3 noites sem dormir direito, sem dormir bem. A minha mãe a bater a porta: o que se passa, jovem? Eu não, estou a ensaiar, estou a ensaiar, estou a ensaiar. Falava sozinho, era uma maluquice, era uma loucura. E depois deu certo, sim, eu coloquei lá aquilo que eu pensava, aquilo que era a minha ideia. E de um tempo, de lá para cá, o meu processo de criação tem se baseado na, no meu dia a dia, o que eu vejo na estrada, o que eu vejo na rua, não sei. É, eu, é muito mais fácil para mim eu criar algo olhando simplesmente para uma árvore, por exemplo. Vendo um pássaro a voar ou parar, pausado, rios, coisas naturais, né? Atraem-me muito e são coisas que eu facilmente sinto-me conectado, sinto-me na atmosfera, se calhar certa, diria. Mas eu tenho uma certeza que é certa. Mas, sim, eu sinto isso e consigo transmitir em uma ideia, e dessa ideia consigo transmitir para o corpo, e do meu corpo posso, se eu quiser, colocar por escrito. Mas não sei se é fácil, mas eu consigo fazer isso com, diria, não num gesto ou num modo de gabar-me, colocar-me em cima, mas é como eu me sinto quando estou nesses lugares, ou mesmo entre pessoas. Eu consigo, sei lá, através de uma conversa, risos, tristezas, alegria, coisas que não fazem sentido, se calhar, ao olho do ser humano, é, são as coisas que mais me chamam a atenção, e é como se fosse um farol para mim, é uma luz no fundo do túnel, e lá é como se fosse um sinal para mim, e aquilo
leva-me para outros lados e consigo viajar e trazer um movimento, se calhar, ou forma de quebrar um movimento, ou sequenciar. Então, tenho me baseado muito nesses fatores e tem resultado, por acaso. Eu recordo que ainda hoje tive fiz uma performance relacionada ao tempo. Tem a ver com teatro, mas eu só tinha 5 minutos. E era dueto. Então, eu e o meu colega, então ele fez a parte, ele fez o seu solo e eu fiz o meu solo e depois tínhamos que juntar os solos para ser uma única coisa. Mas a coisa mais boa que eu gostei é que durante a preparação do meu solo eu não tinha nem sequer uma ideia. E tudo surgiu quando eu bebi água. E eu vi, estava exatamente com essa minha garrafa, amo muito ela. Então, tinha a minha água, eu bebia, abri e bebi água e esse barulho que a água tem dentro da garrafa produz, esse som. Então, eu senti, olha, acho que é algo. Prestei atenção e vi que, olha, não, acho que é algo que dá para tirar, para produzir algo. É possível criar algo através disso. Agora comecei e dentro de segundos comecei a produzir e ficou uma coisa de 10, 15 minutos. Então, para mim é um processo natural, me baseio muito na questão da natureza e gosto e aprecio ver onde não se vê, onde disse que não há nada. Então, gosto de experimentar esses pontos. Não sei se fui claro, não sei se hoje é basicamente isso. Eu estou com, afinal, estou feito. Ernesto, acho que nós estamos todos a produzir a partir do mesmo lugar, do nada. Concordo. Então, eu queria que nós vamos agora ler o livro do Danilo. É um livro que, porque eu também leio muita poesia com os meus meninos, eles leem poesia, e o livro do Danilo, deixa-me dizer, Danilo, é sempre o mais concorrido. Os miúdos adoram os teus poemas. São poemas curtos, mas poemas que eles conseguem realmente pensar, brincar e falar sobre eles, e não escolhem um. Por isso podes ver que tem aqui algumas coisas que está por eles, está escolhido por eles, então pronto. Aqui, olha, por exemplo, isto é alguém que escolheu, até pôs aqui um círculo, não sei se vocês veem, mas pronto. Dizer que alguém está a ler o teu livro. Por isso, só para saberes. E são crianças, por isso eu acho que é um público muito interessante. Então, eu queria que vocês alinhassem numa leitura comum, em que vocês escolhem o poema e eu leio. E vocês escolhem dizendo um número, pode ir deixa-me dizer. Bom, de 9 a. Esqueci-me de dizer isto. Ok, de 9 a 156. Ou podem dizer que querem um número par, ou podem escolher dois números, tipo 5 e 6, que dá o 56. Bom, podem escolher o número como quiserem. É uma leitura comum e como nós estamos distantes, não é?
e não queria só eu trazer os poemas que eu acho que devem ser lidos. Também gostava que vocês lessem comigo através de, ok, eu vou escolher, e eu acho que às vezes não há coincidências e há coisas que vão ser lidas porque têm que ser lidas. Então, pronto, gostava muito que vocês lessem comigo, escolher o número do 9 ao 156, ou podem dizer, olha, eu quero um número par, e eu vou escolher aqui aleatoriamente um número par. Número ímpar, múltiplos de 4, podem encontrar assim uma forma Tem que Olha, ser em quero que tu interessante. feches os conjunto. olhos. Eu quero que Olha o feches os reforço olhos e abras uma educativo. página, e abras uma página aleatória com os olhos fechados. Ok, Daniela, eu acho que alguém também já escolheu aqui o número, né? Então vou fazer isso. Vou escolher aqui uma coisa aleatória. Ok. Eu já li o livro do Danilo, mas para saberem que isto está a ser mesmo verdadeiro, hein? Não combinámos nada. Então, o quadro, 15 de abril de 2019. Donux Brancos, supervisora e gerente, brancas, 2 chefes de turno brancas, o resto do castanho ao preto. Gostam muito de mandar, não estamos aqui para obedecer. Quando você come fora, você digere essa pirâmide. Você não pensa nisso? O problema é todo nosso. Capital gastronómica, a servidão pós-colonial. Usa o livro de reclamações para reclamar, pá. Vamos ler só esta página, porque este poema é muito longo. E eu esqueci-me de dizer aqui, primeiro, isto parecem que são vários momentos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Faltou isso, mas sim, parece um momento, um quadro pintado com vários momentos. Obrigada, Daniela, por alinhar nesta leitura comum. Alguém te escolheu aqui no chat, não foi, Danilo? Acho eu. O Danilo escolheu 41. Eu Mas depois alguém... quero 30. Espera, então deixa-me apontar. O Ernesto, Dani, foram só 2 números, já tua cabeça está assim tão má. Tem 41, 90 também, 90. Não? tem 26. Pá, vocês... Bem, como é que querem ler? Querem que eu comece a ler decrescentemente pelo número maior ou intercalado? Ou como eu quiser. Vou escolher o do Danilo, 41. Vamos lá. O Danilo tem prioridade. 41. Se for muito longo, bom, eu não posso, porque às vezes tem várias páginas, mas este dá. Impotência. Eu adoro uma coisa, que o Danilo põe datas. E eu, quando viajei neste livro, às vezes ele ia. Porque às vezes parece que há datas que estão no meio. Então eu queria relacionar para ter a certeza que isto é como se ele estivesse a contar coisas do dia dele, né? Então às vezes eu lia ao dia 30, mas ia ao dia 26 de outubro para ver se tinha alguma coisa a ver. Que é uma coisa interessante. Vamos ler algo que aconteceu no dia 30 de outubro de 2017. O ponteiro corre. Vem sol, vem lua, tudo passa, nada muda. A impotência assusta. Multidão com o telefone na mão. Coração bate. Ilusão, solidão. Ilusão, solidão. Silêncio entre estranhos humanos. Performance para plateia cega. Poesia assassinada todo o dia. Beleza pelos cantos, desencantos. Ego, muito ego, sem eco, erro, medo aqui, triste aqui. Desvaneios risíveis. Relações superficiais, guerras personalizadas, movimentos estacionados, ativistas lutam entre si, governos fodem todos, intelectuais masturbam-se, trabalhadores sobrevivem.
o que você está fazendo aqui. O que você está fazendo aqui. E por si, e por mim, e por nós. Seu corpo é seu. O caos é nosso. Reagir, resistir, sem mentir. Poesia de Danilo Cardoso. Eu Faltou fico isto. gás. Eu fico muito gás, o meu. Eu vou ler agora o 26. Que eu já não sei quem pediu, mas. Esta, Pega. esta é, este é muito interessante. Os meus miúdos já leram esta. Ninguém é ilegal. 2 de maio de 2016. Ilegal é o caralho. E o suor das horas de trabalho? Nada de contrato, nenhum tato, postura de colonizador. Mas a luta é dura e os combatentes são fortes e fundamentais. Nesse país de pobres mortais. Ninguém quer o que não lhe cabe. Melhor e deixe a descolonização do império atuar. Ai, primeiro mundo, o que tens de primeiro vem dos últimos. Acorda, levanta. Poesia de Danilo Cardoso. Ninguém é ilegal. Eu fico gás. Esta foi boa. Vamos à 30, que está perto. Vamos ver se tem alguma coisa a ver com esta data. 2016 é 2016. Mais junho, julho, 2 meses depois, o Danilo escreve: dê um rolê, 8 horas por dia, sorte de ter um fim de semana. Limpar, preparar-se e servir, um ordenado mínimo para viver. Diplomas numa pasta, longe das salas, perto dos livros. No peito, solitude e saudade. Nas horas vagas, briso. Bilhete mensal pago, catar poesia pelo caminho. Não importa se junto ou sozinho. O prazer da aventura não é servidão. Não ser refém da vida medíocre, de bafo, fofoca e monitoramento, suposição, rede social e olho gordo. Foda-se a sociedade do julgamento. Poesia de Danilo Cardoso. Eu gosto muito deste, Danilo. 90. Nós vamos viajar agora até 2020. Uau, que salto tão grande. Um salto bem grande, né? Bem mais rápido. 31 de janeiro de 2020. Eu já li este várias vezes, Danilo. Sob céu cinza e chuva de chumbo, o prazer se dissolve e o rio seca. Cada tiro no peito, laços de aço, sem afeto e poesia. A gente morre. A Bem mais gente rápido. morre. Bem mais rápido. Poesia de Danilo Cardoso. Passado, gente. Tô passado. Eu gosto dessa. Há mais números? Não. Não. Alguém quer escolher mais algum? Ou não sei Podemos se ir para o início. O número 9, que é a primeira página. Ah, tá bem. Ok, boa, Helena. Toda a gente escolheu um número ou... Pronto. Eu vou ler dois, que ele tem dois. Aqui na primeira página. E nós voltamos para trás, vamos para 2015. Que é o início de tudo, né? Muitas vezes, 24 de março de 2015, muitas vezes a luz do fim do túnel está lá no fundo do poço. E a iluminação pública é tão rasa, mas tão rasa. Ouviram? Tão rasa, cega. Poesia de Danilo Cardoso.
Vamos passar a abril, a 14 de abril do mesmo ano. Bom dia. Levo comigo pegadas na forma de olhar. Jardim Petrópolis, Pico do Jaraguá, Monte Cada e Reixaca. Poesia de Danilo Cardoso, no Brasil. Acredito eu. Ai, Alguém quer escolher mais algum? Ou estão cansados, querem dormir? eu podia partilhar só uma coisinha? Primeiro, Podes. você acabou comigo, ok, Vânia Puma? É, eu queria partilhar o seguinte, vou partilhar uma coisa de ontem, porque você leu, você leu muitos poemas que eu escrevi quando eu trabalhava na restauração. E ontem eu fui no lançamento da revista, em outra posição, certo? E desci ali da Casa do Comum até o Carlos Sodré e vim pelo Bairro Alto. Eu fui passar na casa, num boteco de um cabo-verdiano chamado Tio Horácio. Eu disse, será que o Tio Horácio ainda existe? Aí eu fui nesse boteco no Bairro Alto. Entrei ontem e não vi o seu Horácio. Aí cheguei no balcão e falei assim, olha, não me leva mal, eu moro aqui há 10 anos e quando eu cheguei eu conheci o senhor Horácio. Diz alguma coisa para você? Aí era o filho dele. Aí ele disse, meu pai faleceu em 2020, na pandemia. Aí eu apertei a mão dele, disse, olha, meus sentimentos, eu tô passando por aqui, eu nunca mais frequentei essa região e vi aberto, me surpreendi, pensava que ele estava aqui e ele foi um companheiro, né, que eu trabalhava na restauração, não sei o que, era um boteco, papapá, lá, né, e aí desci pela rua central, tem lá um sentido proibido, que era o bar, onde todo mundo da restauração se encontrava 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, e eu saía bebendo até lá embaixo, no Carlos Sodré, até pegar a Rede da Madrugada para ir para Algés, que eu morava em Algés. Aí eu fiz esse caminho ontem, e aí você lê essas poesias, né, que tem muito a ver com as condições laborais, né, dos imigrantes desse universo todo. O primeiro, por um acaso, é o único poema que eu não escrevi em Portugal, que eu escrevi em Moncada e Reixaque, porque quando eu saí do Brasil eu fui para Barcelona e eu fiquei nessa cidadezinha do lado de Moncada e Reixaque. Jardim Petrópolis, eu morei em Jardim Petrópolis, no Recife, foi uma das minhas casas. Morei no Pico de Jaraguá, em Pirituba, em São Paulo, e agora eu estava indo para Moncada e Reixaque. Então, eu costurei esses lugares que eu já morei, né? Que por um acaso eles eram parecidos, que sempre tinha uma montanha perto, tanto no Pico de Jaraguá, como no Jardim Petrópolis, como Moncada e Reixaque. Mas, enfim, tipo, é muito louco. O quadro é um poema grande e o quadro está muito ligado a uma bandeira nacional com os 80 tiros. Foi no episódio dos 80 tiros no Brasil que a polícia, né, deu 80 tiros no carro e acabou matando a pessoa. Era um músico num domingo de Páscoa, não sei, alguma coisa desse tipo. E aí, aqui também estava tenso. Então, é um poema mais ou menos que fala tanto da restauração como desse, o que é que está acontecendo no Brasil, o que é que está acontecendo aqui, ou em outro lugar. Obrigado, Vânia. Você... é, fico pensando em escrever. Esse negócio do Ernesto é muito louco, porque ele é louco. Eu não tô louco sozinho, não. Né? Ernesto, às vezes, manda uns vídeos. Ah, mete um poema aí como se fosse uma coisa simples, sabe? A responsa da bexiga. Ele diz, eu fiz esse vídeo, vê se você gosta. Mete um poema aí. Eu disse, mete um poema aí. Tá pensando que é assim, né? Tipo, e eu tenho gostado mais desses encontros, dessas poesias encontradas. E obrigado, Puma. Puma tem
Olha, eu vou falar uma coisa muito comprometedora, porque Helena, Gabriela e Lara leram poema meus quando eu fiz uma meio que campanha de pré-venda. Chamei os amigos todinho para ler um poema meu. Amo todas as leituras. A da Vânia Puma, quando ela faz esse dedinho aqui, sabe? Um negócio assim, tem, tan, sabe? Ela sai costurando. Quando ela arma o dedinho, é porque o negócio vai pegar fogo. Obrigado, Vânia, viu? Obrigado por isso. Olha, E aí? vou fechar com um, pode ser? Que Pode? este é um poema que foi escolhido pela Ashley quando ela leu os teus poemas. E ela escolheu este porque é o dia em que ela faz anos, 16 de maio. E agora foi aleatoriamente, eu abri e pronto, não li o poema, nem sei sobre o que é, nem me lembro de a ter ouvido ler, mas eu vou ler. Como último, para fechar, que acho que não sei se mais alguém quer ler ou se também partilhar algum poema ou alguma coisa, mas pelo menos para fechar aqui o livrinho, Notas de Auxílio do Danilo Cardoso. Mas pronto, então, escolhido por Ashley. 5 anos, 16 de maio de 2020. Então, voltamos, 2015, voltamos a 2020. De Lisboa, de saudade, conhecendo gente, orgulho e trauma, driblando silêncios e fugindo de pedradas, de exclusão civilizada, adoecendo em pé, resistindo pela boca. Cada dia mais impressionante, cada dia mais desanimador. Tudo por aqui é colonial. Nem posso voltar, nem tenho para onde ir. O que eu tinha derreteu. O que eu tinha derreteu. E eu, eu, eu não quero, eu não posso, eu não quero morrer aqui. Parabéns, Danilo. Poesia de Eu tenho Danilo, diagnóstico. Eu tenho diagnóstico. 5 anos. Eu estava a pensar no mesmo, Danilo. Em maio, dia 15 de maio, eu faço 10 anos de Portugal. Ah, Vamos embora? senão o Danilo vai Não, eu já estou derretendo de novo, né? também partilhar alguma coisa, se quiserem ler algo vosso. Acho que também estamos abertos a isso e dá um espacinho para, mas se quiserem dizer mais qualquer coisa, acho que o Danilo aí permite. Mas é isso, obrigada por ajudarem a fazer uma leitura comum e não sou eu a ler só por escolha sozinha. Arrasasse, Puma. Brigadão mesmo. Alguém Vamos. mais tem alguma carta na manga aí? Tá, esconde o jogo também, Valéria? Não? Está no Eu mute. sou pura transparência. Não tenho carta nenhuma, não. Mas foi um prazer enorme. Eu só consegui hoje, né? Porque os horários são muito complicados para mim. Esse é um horário que eu estou trabalhando. Aí hoje eu, por um acaso, saí mais cedo. Eu digo, eu vou lá. Eu tenho que, pelo menos um dos dias, comparecer, não é? Que bom. E Olha, aí mas foi um falando, prazer estar com vocês. que bom te encontrar de novo. É, só para afirmar, a gente conseguiu pela primeira vez, né, que a gente nunca fez isso de gravar coisas que a gente produz, né, nem grupo de estudo, nem nada, a gente nunca fez isso. Até pensando também não era uma necessidade, né, deixar essas coisas gravadas, mas quando foi esse ciclo, né, pelo fato dele ser internacional, blá, 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 aí a gente pensou, né, em gravar
registrar essa memória. Prosperidade. E registrar essa memória. E todas estão gravadas, todas estão no YouTube. Foram conversas interessantíssimas, todas, todas, todas. E é porque essa caixinha de surpresa também, né? Além das pessoas convidadas serem incríveis, tem a questão de tipo, quem é que vai aparecer, se vai aparecer, as questões que vão circular. Foi incrível, foi incrível. Esse risco de não dar muita gente, porque é fim de tarde no Brasil, começo de noite, hoje, sexta-feira, foram 2 sextas-feiras, né? Mas o desafio é esse, né? É Sim. esse. Aí queria dizer que a gente encerra hoje. A gente não conseguiu lançar o dossiê antes do fim, obviamente, eu sabia que isso não ia acontecer, mas a gente vai construir esse dossiê desse ciclo. Então, por exemplo, seu poeminha, Dona Vânia, a gente pode colocar no dossiê, né? A gente pode colocar várias outras coisas. Tem algumas pessoas que mandaram comunicações para a gente. Todas as pessoas convidadas foram convidadas para escrever cartas para educadores antirracistas. Então, todas as pessoas que tiveram nas rodas têm ali ou uma carta, um bilhete ou uma pergunta que a gente vai tentar fazer essa colagem no dossiê, né? Tipo os projetos se apresentarem. Vai ser, acredito que vai ser incrível. Só que pode ser que aconteça igual ao videodança do Ernesto, né? Que foi em 2020 e hoje a gente viu o vídeo, né? Mas esse dossiê vai sair, não sei quando. Ok? É isso. Então vamos lá, já tá tarde. Muito amor, Vânia. Continue, viu? Continue nessa troca maravilhosa, ok? Obrigada. Heleninha Reutemann, uma boa noite para você. Você tá mais tarde do que todo mundo aqui, eu acho? Não, tá a mesma hora. Tá mais tarde, né? Tá, eu estou mesmo a hora de 11, Portugal. 11h19. Oh, meu Deus. Hoje fiz hora extra no trabalho, ontem também. Eu não sou gente. Amanhã tenho que ir dançar. Só que eu estou a dizer. Olha, então vamos nessa? Que eu ainda vou ter que voltar para casa pegar 11. Estou no trabalho. Ah, Eu estou na ai, situação. Mas tem alguém lá embaixo que está fazendo coisa. Eu não estou sozinho aqui, não, hoje. Nos outros dias eu estive, mas hoje não estou só. Mas eu vou ter que fechar o computador, esperar processar aqui o vídeo, ir para a parada de ônibus. Eu vou até desligar isso agora. Vou dar uma cortadinha no final. Certo? Deixa eu já interromper. Tenho certeza que desejo.